Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar sobre assuntos de interesse das mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filho na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é Ritalina. Olá, sejam todas muito bem-vindas novamente. Chegamos no nosso 5º episódio, do Papo de Sala de Espera. E hoje eu vou falar sobre uma medicação super conhecida. Muito usada, muito falada também e que causa muito medo, que eu sei, que é a Ritalina. Na verdade, Ritalina é o nome o nome comercial, o nome da substância é o metilfenidato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, como que funciona, por quando que a gente vai usar, quando que faz sentido e quando não faz sentido usar. Então o que é a Ritalina? A Ritalina, o metilfenidato, ele é um psicoestimulante, então ele é uma medicação da classe dos psicoestimulantes, que vão agir bloqueando os transportadores de noradrenalina e dopamina do nosso cérebro, fazendo com que essas substâncias fiquem em maior volume, Quando elas estão mais concentradas, a gente tem uma melhor conexão, das nossas sinapses, melhorando, a atenção. Então esse é o objetivo principal da medicação. Então os psicoestimulantes são usados para quê? Principalmente para o TDAH, também na narcolepsia, mas isso em menor grau, então mais comumente a gente usa para o TDAH. A gente vai falar hoje do metilfenidato, especificamente, mas a gente tem outras medicações, a gente tem outros tipos de psicoestimulante. Os principais dele é o metilfenidato, que a gente tem a Ritalina LA e o Concerta, que todos são metilfenidato, mas eles funcionam, e são distribuídos no nosso corpo de forma diferente. E a gente tem os derivados da anfetamina, que é a lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance. Mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais à Ritalina, porque, falar um pouquinho dela. A Ritalina, em geral, é a medicação que a gente costuma introduzir para os pacientes, que vão iniciar um tratamento com psicoestimulante para melhora da atenção. Eu particularmente, isso não é um consenso, não existe uma regra de qual medicação se deve iniciar, mas eu gosto de iniciar com a Ritalina por N motivos, tem muitas vantagens, que é basicamente o que a gente vai conversar hoje. Então, como que se usa a Ritalina? Então, a Ritalina é uma medicação que tem por objetivo a melhora da atenção, Então, quando eu digo atenção, não é só o prestar atenção, mas é uma medicação que ajuda o paciente no quesito de organização, de diminuir, os estímulos externos, que acabam chamando um pouquinho mais a atenção, manter o foco em um objeto só. Então, são várias funções que muitas vezes o paciente, que possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tem mais dificuldade. Então, a medicação ela tem por objetivo ajudar nesse sentido. Ela é uma medicação que a gente tem um pouquinho de cuidado no momento do uso, digamos que é uma medicação que pode ter alguns efeitos colaterais. A gente usa, a gente tem liberado pelo FDA, que é o órgão que faz a regulação das medicações, lá nos Estados Unidos, que acaba respingando aqui na gente, a partir dos 6 anos de idade. Lídia, antes dos 6 anos de idade pode ser usado ou não pode de jeito nenhum? A gente entende que antes dos 6 anos, o cérebro da criança não está bem formado o suficiente para receber esse tipo de medicação. Então a gente entende que não tem uma resposta tão boa. Em casos muito graves, onde a gente tem um prejuízo muito importante, pode ser usado, pode ser tentado. Se vai dar certo ou não, aí é outra conversa. Mas é uma medicação que a gente preconiza usar a partir dos 6 anos de idade. E nem sempre próximo a essa idade a gente vai ter uma boa resposta também. Então, assim, isso é muito individual, vai de cada paciente. O cérebro da criança, ele vai se desenvolvendo, ele passa por podas sinápticas, Então, são mudanças estruturais que o cérebro vai passar até atingir, os 18 a 20 anos. E essas podas podem mudar a forma com que a medicação, ela mostra, sua resposta. Então, não quer dizer que se eu usei uma Ritalina para o meu paciente quando ele tinha 6 anos de idade ele não teve uma boa resposta, se quando eu usar com 12 ele vai continuar tendo a mesma resposta ruim. Pode ser que ele tenha uma resposta um pouco melhor. Então, é uma medicação que muitas vezes a gente não descarta 100% o uso, salvo nos casos onde existem efeitos colaterais muito graves, que aí a gente prefere não usar novamente. Então, a partir de 6 anos está liberado, A gente, por que os 6 anos, Tem essa questão.
do desenvolvimento cerebral, mas tem também, né, uma questão da época, né, da época escolar dessa criança, né? Além de 6 anos é o período onde começa a questão da alfabetização, e é um momento onde a criança passa a necessitar de mais atenção, né, para que a criança aprenda, para que ela comece a aprender as letrinhas, os números, escrever o nome, a leitura. Então, é necessário que tenha mais atenção. Então, esse é um momento que a gente também percebe essas dificuldades. Então, faz sentido, né, a idade com o tipo de intervenção. Lógico, nunca é só a medicação, né? O remédio ele é uma parte do tratamento. Junto com ele vai ter sempre a psicoterapia, né? Geralmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a famosa TCC, vai ser sempre aliada à medicação. E lógico, junto disso, né, a questão das atividades físicas, das outras terapias multidisciplinares. Então o tratamento, né, já falei isso mais uma vez, dentro da psiquiatria, nunca é só remédio, né? O remédio eu diria que é uma das últimas alternativas. Mas quando a gente está falando sobre a desatenção, a gente sabe que os psicoestimulantes, né, como a Ritalina, metilfenidato, eles têm uma ótima resposta e podem ajudar bastante essa criança no desenvolvimento. E como é que essa Ritalina vai funcionar? Né? Numa medicação, a gente está falando agora da Ritalina de ação curta, né? Porque a gente tem 2 tipos de Ritalina. A Ritalina de ação curta, que ela tem uma média, né, aí de ação de 4 horas, e a Ritalina LA, que ela é de ação prolongada, onde ela dura 8 horas. Então a gente vai entender a Ritalina LA como 2 Ritalinas, né, de curta duração tomadas, né, uma em sequência da outra, porque aí a gente vai ter o dobro de tempo, né, de ação. A Ritalina é uma medicação que a gente vai usar ela para criança, né, não só para criança, né, mas sob demanda, né? Então, o que é usar sob demanda? É conforme a necessidade, né, da criança. Então, a Ritalina para a escola, no momento de ir para a escola, faz muito sentido para a criança, porque ela vai precisar estar mais atenta no ambiente escolar, para os estudos e tal. Então a gente vai usar naquele momento. Então, uma criança que estuda no período da manhã, antes de ir para a escola, né? Ali uns 30 minutinhos antes de sair de casa, ela vai tomar o seu comprimido. A gente entende ali que o início, né, de ação dela se dá dentro da primeira hora, tendo o seu pico, né, de ação das 2 horas, 2 horas e meia. E lá para a 4ª hora, essa concentração da medicação, né, a funcionalidade da medicação já vai estar caindo. Então, é uma medicação de duração de 4 horas que pega ali o primeiro período, né, por exemplo, o período da manhã, né, das crianças. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, porque, mais do que nunca, né, a gente está tendo várias escolas com período integral, então algumas crianças saindo voltam para casa lá para as 2, 2:30 da tarde, então um comprimido só já não é mais o suficiente, então teria, né, que se usar um comprimido pela manhã, né, ao sair da escola, e dali 4 horas mais um para poder cobrir, né, essas últimas horas do período escolar. Isso é uma questão, porque muitas crianças, né, por serem pequenininhas, não conseguem lembrar, né, fazer a tomada adequada da medicação, e muitas escolas acabam que não podem administrar também. Então, nesses momentos, talvez a Ritalina LA, que é aquela que dura 8 horas, ela faça mais sentido. Por que eu tô falando só da Ritalina de curta duração? Primeiramente pelo custo. As outras 3 formulações que temos de psicoestimulante no mercado, eles são muito mais caros. Então, esse é outro dos motivos pelo qual eu prefiro começar pela Ritalina de curta duração. Então, a gente acaba colocando, né, o custo-benefício, e a gente entende que tomar a medicação 2 vezes ao dia, quando possível, é mais vantajoso do que, né, investir na Ritalina, que dura 8 horas, né, com uma tomada apenas. Quando que a gente vai conseguir tomar 2 comprimidos ao dia? Então, uma criança que estuda no período da manhã, né, tomou antes de ir para a escola, foi à escola, no retorno já não tem mais a ação da medicação, mas à tarde a criança tem terapias, por exemplo. Então, para as terapias, o uso da medicação também é super importante. Vai manter a criança mais concentrada, ela vai aprender mais na terapia, vai ter uma desenvoltura melhor. Então, né, antes de sair de casa, ela vai tomar mais um comprimido, onde vai auxiliar ela no momento ali das suas terapias também. Então, a gente pode entender que, né, normalmente a criança não tem terapia todos os dias. Então, talvez todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, né, dias escolares, ela vai tomar um comprimido. E às tardes, onde ela tiver as terapias, ela vai tomar mais um comprimido.
E nos outros dias, caso essa criança não tenha nenhuma atividade que necessite, né, dessa atenção mobilizada dela, ela não vai precisar dessa medicação. Então, em geral, finais de semana são dias que os pais não administram o remédio, ou às vezes vão administrar porque talvez a criança tenha alguma prova para estudar para a semana seguinte, então aí faz sentido a administração. Então os pais e a própria criança começam a perceber quando que a medicação faz sentido de ser usada ou não. E como nem tudo são mil maravilhas, né, a gente também não pode deixar de falar de efeitos adversos, né, efeitos colaterais, que todas as medicações elas podem ter, né, e a Ritalina não seria diferente. Um dos efeitos, né, os dois efeitos colaterais, na verdade, mais importantes e mais comuns são a insônia, justamente por ser um estimulante. A vantagem da Ritalina de curta duração é que quando a gente usa de forma mais espaçada, no caso mais durante o dia, tende a diminuir esse efeito da insônia, né? Então isso é algo que a gente consegue manejar. Um outro efeito que é mais complicadinho é a questão da perda do apetite. É uma medicação que inibe bastante o apetite, então, em geral, no período dessas 4 horas, né, que é o tempo de atuação da medicação. Então, a gente tem que ficar muito atento com as crianças, principalmente pela questão da fase de crescimento. Então, essa criança, se a gente não ficar atento, né, à nutrição dela e tudo, a gente pode ter uma perda do crescimento, né, ou a criança vai ficar abaixo do peso. Às vezes são crianças que já não comem muito, então isso acaba inibindo mais. Então, é algo pra gente ficar muito atento. Algumas crianças não toleram o uso da medicação justamente por essa questão alimentar. Então, assim, criança sem comer não tem como. Então, a gente prefere não usar a medicação e pensar em outras estratégias, porque esse é um efeito que a gente não consegue, né, tolerar, lidar com isso. Lógico, tem muitos pais que eles acabam traçando estratégias para isso, né? Então, como é uma medicação que ela tem uma duração de 4 horas, o que a gente faz, né? Vai tomar antes de ir para a escola. A gente garante a primeira refeição da criança, né, o café da manhã, antes de administrar a medicação. Dali às 4 horas, né, ali no período do almoço, a tendência é que o apetite já tenha retomado. Então a criança vai fazer a refeição, né, do almoço e só então vai tomar o segundo comprimido. Então a gente tenta garantindo as refeições principais, porque se a criança não fizer refeições nesse meio tempo, não vai ter tanto prejuízo assim. Além desses dois efeitos colaterais, algumas crianças podem ter alguns efeitos rebotes, que a gente chama. Esses efeitos acontecem quando a concentração da medicação começa a cair no sangue. Então, lá pela 3ª hora, 3h30, né? Então, a criança às vezes pode ficar um pouquinho mais irritada, um pouco mais ansiosa, meio chatinha, chorosa, né? Isso acontece por conta, né, dessa diminuição da concentração. E aí, a gente também tem algumas formas aí de lidar com isso, né? Então, quando a concentração do primeiro comprimido está caindo, a gente já pode entrar com o segundo, né? Para não deixar essa concentração no sangue cair tanto a ponto de ter efeito colateral. Ou a gente pode mudar para uma formulação onde não tem essa queda, que ele dure mais tempo, né? Então essa queda só vai acontecer lá no fim do dia, então já é menos prejudicial para a criança. Então essas são pequenas estratégias que a gente vai usando, né? Para a criança se adaptar melhor à medicação. Alguns efeitos colaterais, né, mais raros, por exemplo, aí não tem muito como a gente fugir, né? Existe uma chance baixa, tá? Bastante raro, com o uso do metilfenidato, com o uso da Ritalina, o paciente fazer um quadro de psicose, né? Um quadro psicótico, aquele quadro de ouvir vozes, né? Ver coisas. É muito raro. Outras medicações têm um risco mais aumentado em relação à Ritalina, ao metilfenidato. Quando acontece, lógico, a gente suspende, não faz mais uso. Se for acontecer, geralmente é no primeiro momento de uso, né? Não, muito raro, não vou dizer impossível, porque na medicina nem sempre nem nunca, mas muito raro acontecer com um paciente que já está em uso da medicação. Mas se eventualmente acontecer com a introdução, aí a gente não pode usar. Muitas mães perguntam, né, se é uma medicação que vicia, né? Teoricamente, existe um potencial de dependência, mas ele é descrito como muito raro e ele acontece mais não em pacientes com TDAH, e sim com pacientes que usam a medicação de forma errada. Tanto pacientes sem TDAH que usam para estudo ou para melhora de desempenho, quanto para pessoas que acabam usando de forma recreativa. Então, nesses casos, existe um potencial de dependência. Mas para os pacientes que usam, né, da forma adequada, né, para o tratamento do TDAH, isso não costuma ser descrito, tá? Em relação, né, às vantagens, né, da Ritalina,
em comparação com as outras medicações, né? Então, primeira coisa, o tempo, né, esse tempo de ação mais curto, ele tem vantagens e desvantagens, né? O que eu entendo como uma vantagem? Principalmente na introdução da medicação, quando a criança não está adaptada, não conhece o remédio ainda, uma medicação que vai durar só 4 horas, ela é mais vantajosa se eu for ter algum efeito colateral. Então, dali 4 horas já não tem mais remédio. Ao contrário de uma medicação que pode durar 8, 12 horas, né, no organismo. Então, essa é uma vantagem, principalmente na introdução da medicação. Essa questão, né, do horário de uso, do momento de uso, dias que precisa versus dias que não precisa, também entendo como uma vantagem. Uma das maiores vantagens é o custo, né? Então, eu falei, uma medicação com um custo muito mais baixo do que as outras formulações, né? Tem formulações que chegam a custar 5 vezes o preço, né, da Ritalina, do metilfenidato de ação curta. Então, para muitos pacientes isso é inviável. A gente não tem disponível, né, na rede pública. São medicações que elas podem ser judicializadas, então existe um meio de conseguir, mas ele, de uma forma geral, demora, tem que entrar com um processo, né, toda aquela questão mais administrativa, mas crianças que fazem uso, né, que tem uma necessidade importante do uso, vale a pena, muitos pais entram e conseguem, né, que são crianças que, em geral, vão usar por mais tempo, então é válido, né, entrar com o processo. Que momento que a gente troca, né, a Ritalina? Geralmente tem a ver com a demanda, né, do paciente. Então, assim, uma criança que sempre usou a Ritalina, né, de 4 horas ali e sempre foi o suficiente, mas a criança começou a crescer, agora está estudando em tempo integral, ou agora vai para a escola, depois vai para o inglês, e começa a demandar mais da criança, e por mais tempo, talvez valha a pena a gente trocar de formulação, né, usar o metilfenidato, né, de longa duração, que seria a Ritalina LA ou Concerta, ou mesmo, né, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que por sinal agora ele caiu a patente, né? Então a gente já tem aí outras marcas no mercado que acabam barateando, né, e facilitando um pouquinho mais o acesso ao tratamento também. E o uso de psicostimulante é para todo mundo? Infelizmente não, né? Tem crianças que não respondem tão bem, seja pelos efeitos colaterais, né, que a gente comentou, que não conseguem tolerar os efeitos colaterais, seja muitas vezes por um diagnóstico errado. Então, que a gente conversou no outro vídeo, né? Às vezes essa criança ela não tem uma dificuldade de atenção, mas ela tem um transtorno do aprendizado específico em matemática. Então, talvez a gente não consiga perceber tanto benefício quanto a gente esperaria, né? Então, muitas vezes a gente tem que revisar o diagnóstico, né, para entender se teve algo ali relacionado a isso. Mas também algumas crianças elas realmente não apresentam resposta, né? Tem o diagnóstico de TDAH, né, fechado, confirmado, mas não respondem muito bem ao psicoestimulante, né? Ou algumas crianças sentem muita dor de cabeça, então não querem tomar, não se sentem confortáveis. Algumas crianças até tem alguns estudos, né, que mostram que as crianças ficam menos criativas, talvez, ficam com o olhar paralisado, ficam menos falantes. Existe uma divergência se isso seria um efeito colateral da medicação ou algo do próprio transtorno, né? Não se sabe ao certo, mas algumas crianças não se sentem confortáveis em usar. Para essas crianças a gente tem como alternativa, né, acho que muita gente já está sabendo, o Atenta, né, que é a tamoxetina, que é uma medicação que chegou recentemente no Brasil. É uma medicação que já é antiga, né, fora do Brasil a gente já tem há um bom tempo. E agora tem chegado como uma alternativa às crianças que não respondem bem ao psicoestimulante. Tem a mesma potência de um psicoestimulante, né, de forma mais imediata não. Ela é uma medicação que é tomada de forma mais contínua, né, para melhorar essa questão do potencial de atenção. Ela é a segunda linha, né, então para alguns casos específicos ela acaba se tornando primeira linha. Por exemplo, crianças com quadro de transtorno bipolar, né, são crianças que não podem de forma com muita cautela talvez, usar um psicoestimulante, mas preferencialmente não, porque isso pode, né, de alguma forma afetar o quadro de humor da criança. Então a tamoxetina, o Atenta, é uma boa alternativa para essa criança. Um outro paciente que talvez fosse candidato são os pacientes que têm TDAH e epilepsia. Não existe nenhum estudo fechado que os pacientes com epilepsia não devam usar psicoestimulante, mas é algo que muitas vezes deixa a gente com um pezinho atrás, tanto o médico quanto, né, a mãe. Então o Atenta entra aí como uma alternativa também.
A Ritalina, ela tem o papel mais importante dela na questão da atenção, mas ela costuma ter uma resposta também na hiperatividade, né? Então ela não é unicamente para a questão da atenção. Vai responder tão bem, né, na hiperatividade quanto na atenção? Geralmente não, né, mas pode ajudar nesse sentido também. Quando a gente está falando aí da hiperatividade, a gente pode lançar mão de outras medicações, né, se o componente principal do diagnóstico for, né, o do subtipo hiperativo impulsivo. E a Ritalina é um remédio para se usar a vida toda? Essa é uma pergunta assim, bem comum também. Né? Como a gente conversou, a Ritalina é uma medicação de uso sob demanda, né? Então, no período escolar, no período acadêmico, escolar, na faculdade, talvez, as chances do paciente precisar usar o psicoestimulante são grandes, né? Porque grande parte do dia dele, da vida dele, vai ter relação, né, com manter a atenção para aprender, para estudar e tal. Cerca de 25%, de 25% a 50% das crianças na vida adulta, elas não mantêm os prejuízos do TDAH que elas tinham, né, durante a infância ou a adolescência. Então é importante a gente entender que muitos adultos não vão ter tanta necessidade do uso do psicoestimulante. Ou muitas vezes vão entender que o uso do psicoestimulante ele vai ficar reservado para questões mais pontuais, né? Então, assim, um adulto que já faz ali, trabalha, faz a sua atividade laboral, já sabe fazer, faz aí de olhos fechados, então talvez esse seja um paciente que não vai precisar do psicoestimulante para essa atividade, que é uma atividade corriqueira, repetitiva. Mas muitas vezes vai começar uma pós-graduação, uma outra faculdade, talvez para manter a atenção nessas atividades novas, por vezes talvez menos interessantes, talvez vai ser necessário o uso do remédio. Ele pode sim ser usado dessa forma. Algumas pessoas vão usar para o resto da vida, porque entendem o benefício da medicação, não só na questão, né, de aprendizado, mas sim de organização, né? A gente até falou no outro vídeo sobre a questão executiva, né? As funções executivas é o que a gente precisa fazer para conseguir dar conta, né, das nossas demandas, né, de produzir, de trabalhar, de estudar, de cuidar da casa. Então, muitos pacientes com TDAH, eles têm um prejuízo de execução muito grande. O uso dos psicoestimulantes pode ajudar esse adulto, esse adolescente, a se organizar melhor em casa, com horários, né, para não perder compromissos, para conseguir terminar as coisas no prazo. Então, são vantagens também muito grandes, né, porque para a vida adulta tem um peso enorme, que muitas vezes vai motivar o paciente a continuar fazendo uso da medicação. E não tem problema, né? Como eu falei, a questão do vício, né, da dependência da medicação, ela é mais relacionada com o uso abusivo e recreativo. O uso adequado, de forma terapêutica, de uma forma geral, ele não traz esse risco de dependência. Então, né, frente a tudo isso que a gente falou, eu acho que é importante ressaltar que a Ritalina não é um bicho de 7 cabeças, ela é uma medicação muito boa, que ajuda muitas e muitas crianças, melhora muito o desempenho dessas crianças para que elas não fiquem atrasadas na escola, para deixá-las mais motivadas, para aumentar a autoestima das crianças. Então a gente não está falando somente do aprendizado, né? O aprendizado ele engloba muitas facetas. A gente está falando aí de crianças que convivem com outras crianças e que por muitas vezes são taxadas como preguiçosas, como burras, como desinteressadas. E muitas vezes a gente está frente a um transtorno, né? Um transtorno de déficit de atenção, onde essa criança, por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, ela não consegue manter, né, a atenção e ter um rendimento tão adequado. Então a Ritalina, ela tem esse papel, né? Ela tem o papel de devolver a autoestima para essa criança, melhorar as notas, fazer com que ela se sinta capaz de acompanhar os colegas dentro, né, da turminha, dentro dos desafios daquela idade. E a medicação muitas vezes vai ajudar até em casa, né? São crianças, né, então mais desatentas, com mais dificuldade de organização, então muitas vezes vai melhorar o convívio em casa, porque essa criança ela vai conseguir, né, fazer as suas atividades de uma forma com menos briga, talvez com menos broncas. Então tudo isso tem relação com a qualidade de vida da criança, não é só sobre tomar um remédio, né? É sobre usar um remédio onde vai melhorar a vida dessa criança. Se não fosse isso, a gente não usaria remédio, não teria sentido, né? E sempre lembrando que não é só remédio, né? O remédio é uma parte do tratamento. Junto disso vão vir as terapias, que vão ensinar também ferramentas, né? Vão dar ferramentas para essa criança, para ela lidar com as dificuldades dela. A gente está falando aí da atividade física, a gente está falando de socialização, de fazer amigos, enfim.
por uma infância mais saudável, né, por uma qualidade de vida mais saudável para essa criança, a gente precisa que tudo isso esteja integrado, né, e precisa que os pais estejam informados, né, muito por isso você está vendo esse vídeo, para você entender que existem formas de ajudar, né, as crianças, e que buscar o profissional para que isso seja avaliado, para que a gente possa introduzir uma medicação, né, pode ser algo muito importante, e por mais que tenha, né, preconceito, talvez aos pouquinhos a gente vai quebrando isso para que menos crianças, né, tenham essa dificuldade, né, ou que a gente consiga melhorar a qualidade de vida delas o mais cedo possível. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Ficamos por aqui no nosso 5º episódio. Te vejo no próximo episódio. Tchau!